Olá a todos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais extraordinárias e, por que não dizer, surpreendentes de toda a Bíblia. Uma história que mostra que Deus pode usar os meios mais inesperados para cumprir seus propósitos e falar conosco. Vamos falar sobre o dia em que Deus usou uma jumenta para falar com um profeta. Isso mesmo, você ouviu direito. A história de Balaão e sua jumenta falante. A nossa narrativa começa no livro de Números, capítulo 22. Os israelitas, após saírem do Egito, estavam acampados nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, perto de Jericó. A presença deles causava um grande temor nos moabitas e em seu rei, Balaque. Ele via aquele povo numeroso e vitorioso e pensava: eles vão nos destruir, assim como um boi come a grama do campo. O medo tomou conta de Balaque. Desesperado, o rei Balaque teve uma ideia. Ele tinha ouvido falar de um homem chamado Balaão, filho de Beor, que vivia em Petor, perto do rio Eufrates. Então Balaque enviou mensageiros, príncipes de Moabe e de Midian, com uma proposta tentadora: muito ouro, prata e honra em troca de uma única coisa, que Balaão viesse e amaldiçoasse o povo de Israel para ele. Os mensageiros chegaram à casa de Balaão e apresentaram a proposta do rei. Balaão, sendo um profeta que conhecia o Deus verdadeiro, disse a eles: passem a noite aqui, e amanhã eu lhes darei a resposta que o Senhor me der. Naquela noite, Deus veio a Balaão e foi muito claro: não vá com eles. Você não amaldiçoará este povo, porque é um povo abençoado. Pela manhã, Balaão dispensou os príncipes, dizendo que o Senhor não permitia que ele fosse. Mas o rei Balaque não era homem de aceitar um não como resposta. Ele enviou outros príncipes, ainda mais importantes e com uma oferta ainda mais generosa. Eles disseram a Balaão: Balaque promete te cobrir de honra e fazer tudo o que você disser. Apenas venha e amaldiçoe este povo. A resposta inicial de Balaão foi correta. Ele disse: mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que fosse contra a ordem do Senhor, o meu Deus. Até aqui tudo bem. Mas em vez de encerrar o assunto, Balaão demonstrou uma fraqueza em seu coração, uma cobiça pelas riquezas oferecidas. Ele pediu que os mensageiros passassem a noite novamente para ver se Deus talvez mudaria de ideia. Pensem nisso. Deus já tinha sido explícito: não vá, não amaldiçoe. Mas a insistência de Balaão em consultar a Deus uma segunda vez revelava o desejo do seu coração. Naquela noite, Deus disse a Balaão: visto que estes homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Aqui está um ponto crucial. Às vezes, Deus pode nos dar uma permissão que, na verdade, é um teste à nossa obediência e um reflexo do desejo teimoso do nosso próprio coração. Deus permitiu que Balaão fosse, mas a ira do Senhor se acendeu porque ele estava indo, pois Deus conhecia a ganância que o motivava. E é aqui que a nossa história toma um rumo absolutamente incrível. Balaão selou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe, mas no caminho o anjo do Senhor se postou na estrada para impedi-lo. E quem foi o primeiro a ver o ser celestial com uma espada na mão? Não foi o profeta, foi a jumenta. O animal, vendo o perigo, desviou-se do caminho e foi para o campo. Balaão, sem entender nada, ficou furioso e começou a espancar a jumenta para fazê-la voltar à estrada. Eles continuaram, e o anjo do Senhor apareceu novamente, desta vez num caminho estreito, entre dois muros de vinhas. A jumenta, ao ver o anjo, se espremeu contra um dos muros, prensando o pé de Balaão. O profeta, com dor e raiva, espancou o animal de novo. A cegueira espiritual dele era tão grande que ele não conseguia perceber que algo divino estava acontecendo. Pela terceira vez, o anjo se pôs num lugar tão apertado que não havia como desviar. A jumenta, vendo o anjo, simplesmente se deitou no chão, debaixo de Balaão. A ira do profeta chegou ao limite. Ele pegou seu cajado e espancou a pobre jumenta sem piedade. E então, aconteceu o impossível.
O Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: "O que eu fiz a você para você me bater 3 vezes?" Imaginem a cena, um animal falando, mas Balaão estava tão cego pela raiva que, em vez de ficar chocado, ele respondeu à jumenta. Ele disse: "Você me fez de tolo. Se eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo." A jumenta, com uma lógica impecável, respondeu: "Por acaso sou eu um animal que costuma fazer isso? Eu sou a sua jumenta que você monta desde que era jovem até hoje. Alguma vez eu tive o costume de agir assim com você?" E Balaão teve que admitir: "Não." Nesse exato momento, o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o que a jumenta já via há muito tempo: o anjo do Senhor no caminho com sua espada desembainhada. Balaão imediatamente se prostrou com o rosto em terra. O anjo do Senhor então o repreendeu: "Por que você espancou sua jumenta 3 vezes? Eu vim aqui para me opor a você, porque o seu caminho é perverso diante de mim. A sua jumenta me viu e se desviou de mim por 3 vezes. Se ela não tivesse se desviado, eu certamente já o teria matado, mas a ela eu teria poupado." Essa história é uma lição poderosa sobre cegueira espiritual e a soberania de Deus. Balaão, o famoso profeta, estava tão focado na ganância e nos seus próprios planos que não conseguia ver o que um simples animal via claramente. Deus usou o meio mais humilde e inesperado, uma jumenta, para repreender a loucura do profeta e para salvar a sua vida. Isso nos ensina que muitas vezes podemos estar tão obcecados com nossos próprios desejos, ambições e caminhos que ficamos cegos para a vontade de Deus e para os avisos que Ele nos envia. Deus pode usar as circunstâncias mais estranhas, as pessoas mais improváveis, ou até mesmo, como na história, os meios mais simples da criação para nos chamar a atenção e nos trazer de volta ao caminho certo. A história de Balaão continua, e ele acaba por não amaldiçoar Israel, mas sim por abençoá-lo 4 vezes para a fúria do rei Balaque. Mas o episódio com a jumenta permanece como um lembrete eterno. Deus está no controle. Ele protege o seu povo e usa de todos os meios para cumprir seus propósitos, mesmo que isso signifique abrir a boca de uma jumenta para falar com um profeta teimoso. Que possamos aprender com essa história a ter um coração sensível à voz de Deus, a não nos deixarmos levar pela cobiça e a estarmos atentos aos sinais que Ele coloca em nosso caminho, por mais incomuns que pareçam. Que os nossos olhos espirituais estejam sempre abertos para ver o que Deus está fazendo ao nosso redor. Espero que essa reflexão tenha tocado o seu coração. É uma história fantástica que mostra a criatividade e o poder de Deus de uma forma única. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando as maravilhas da Palavra de Deus conosco, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima. Fiquem com Deus.